Bom, esse é mais um vídeo do conjunto de vídeos chamado Estudo de Python, tá? A ideia é começar com a linguagem de programação Python, desde o zero até ter um nível pelo menos de iniciante em programação. Ela, como começa do zero, não precisa, a princípio, saber nada de programação. A gente vai começar aqui explicando as coisas devagarinho, aos poucos, e um conceito por vez. Bom, meu nome é Hilton, normalmente eu só escrevo Hilton Fernandes, mas aqui no YouTube tem muitos Hilton Fernandes, é interessante isso. Eu sempre achei que o meu nome fosse raro, mas não é. E o G de Garcia, que eu não uso normalmente, mas aqui, como eu precisei me identificar, tive que colocar esse G aqui para as pessoas conseguirem me achar. Bom, esse é um canal no YouTube e essa é a data em que esse projeto foi começado, né? Esse arquivo foi criado, enfim, né? Então aqui está escrito num formato que é internacional, mas também os japoneses usam. Primeiro o ano, depois o mês e depois o dia. Então, 31 de outubro de 2022, tá? Isso também esse formato também é muito útil para programação, mas isso é uma outra história. Bom, aqui está a agenda. Vou tentar dizer por que a gente está falando sobre sequências nesse vídeo. Explicar como que a gente executa os programas, tá? Discutir o conceito, a princípio, né? Conceito mesmo, a parte conceitual, intuitiva do que é sequência de dados. Vamos mostrar algumas operações com sequências e, por último, como a gente tem sempre feito nos vídeos, a gente vai falar onde estão os códigos, a apresentação e até o próprio vídeo que podem ser baixados. Bom, a motivação é isso, é um conceito muito útil para programar e eu preciso fazer uma apresentação bem breve. A gente vai trazer os temas de modo escalonado. Primeiro a gente traz eles de um jeito muito intuitivo, bem básico, bem simples. A gente traz outras coisas, aí daqui a pouco aquele mesmo conceito básico vai poder ser usado em outro contexto, onde a gente vai poder aprofundar mais um pouquinho. E assim vamos indo aos pouquinhos, sempre um passo de cada vez, sempre criando familiaridade. Bom, aqui para a gente executar os programas, a gente vai usar esse site aqui, Replit.com, né? Replit é uma brincadeira, é um trocadilho. REPL é uma sigla muito usada em Python, um conceito até que significa Read, Evaluate, Print e Loop. Então significa assim, eu escrevo um comando, o computador, o interpretador lá, o compilador executa, avalia, né? Mostra o resultado para mim e aí volta para repetir esse ciclo, ou seja, falo, eu estou disponível, pode mandar mais comando, tá? Então isso chama prompt, estou pronto. E o it quer dizer, tipo assim, manda um comando que eu executo, tá? Eu vou executar esses comandos, né? Tá? É uma brincadeira mais ou menos assim. Bom, a gente vai usar essa página, que eu tenho o nome aqui por extenso, Python Online Compiler and Interpreter Replit, ou seja, compilador e interpretador Python Online. Tá? E para quem tiver com o PDF em mãos, isso aqui é só clicar. Quem não tiver, essa aqui, estiver vendo só o vídeo, essa é a URL desse cara. Tá? HTTPS, Replit, Languages, Python 3. Bom, isso aqui é a visão geral, né? Tem a página, etc. Eu uso um browser em particular, eu removi tudo que fosse muito específico desse browser. Tá? Então, essa visão geral, vamos ver alguns detalhes. Isso aqui é a barra de URL, que todo navegador tem, tal, mostrando o endereço para chegar nessa página. Então, realmente, aquilo que a gente falou. Replit, Languages, HTTPS, né, quer dizer que chega encriptado, Replit, Languages, Python 3, tá? Bom, misturando um pouquinho inglês com português para ficar menos pedante, mais legível, né? E essa aqui é a barra de URL. Bom, isso aqui é aquele anúncio, né? Chama
chamador da página tal, e também chamam um livro de blurb, mas isso é outra história. Então ele está dizendo que é um ambiente online para Python, que tem um editor, tem uma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado, tem um compilador, quer dizer, que traduz coisas, né, para a linguagem do computador, tem um interpretador que vai ler e executa, e tem esse ambiente pequenininho que é o Repli, que a gente já conversou. A gente vai ver tudo em específico, tá? Mas primeiro uma visão geral. Então, ele está dizendo que dá para fazer essas coisas a partir do navegador, né? Dá para fazer o quê? Codificar, em português de programadores eles falam codar, mas o conceito antigo era programar, tá? Então, colaborar, quer dizer, trabalhar com outras pessoas, compilar, vulgo, traduzir para a linguagem do computador, executar, compartilhar, quer dizer, pôr na internet para outras pessoas, e deploy, em português de programador mais novinho, isso é chamado deployar, eles se recusam a traduzir. Então, mas em linguagem mais antiga significa implementar, quer dizer, deixar um sistema de computador disponível para o usuário que não quer nem saber muitos detalhes de como aquilo está funcionando, tá? Então, deixar disponível para outros. E aí, por último mesmo, nessa página, está dizendo que a gente pode se cadastrar para ter a experiência integral. Vulgo, o que a gente vai estar usando é um pouquinho, uma coisa simplificadinha do que esse Replit consegue fazer. Mas para a gente, nesse primeiro momento, tá bom. Bom, então aqui está o detalhe da tal da console, que é o lugar onde a gente vai rodar os programas. Aqui desse lado tem uma espécie de editor de texto, tá? Eu consigo colocar um monte de comandos aqui, vou um programinha. Aí eu aperto esse botão Run, né, executar, né? Esse símbolo aqui, ó, esse triângulo deitadinho, parece uma seta também, é universalmente usado para executar, ou Run, né? Aqui, claro, está dizendo que é o Python, esse site mexe com várias outras linguagens. Aqui está dizendo as pessoas que colaboraram nessa coisa, que gostam, e aqui está para compartilhar, que a gente não vai usar por enquanto. Bom, então vamos agora deixar a parte mais teórica e falar do que é o conceito aí de sequência de dados. Bom, como eu falei, eles são muito poderosos, tal, tem muita generalidade, dá para fazer coisa pra caramba. Bom, e são usadas por praticamente todos os programadores Python a partir de um conhecimento básico, né? E até os caras mais avançados. Elas têm muitas formas, muitos recursos, então é um negócio muito útil. E a ideia básica de sequência de dados é a seguinte: imagina que eu tenho um agregado, né? Por exemplo, um prédio, que eu preciso dar algumas informações. Aqui, se eu falar, por exemplo, esta casa já está identificado, não precisa dizer mais nada. Essa casa mora uma pessoa, sei lá, uma família. Aqui é um prédio de 3 andares, é muito grande para uma família só. Então, provavelmente eu vou dizer a família do primeiro andar, a família do segundo andar, a família do terceiro andar. Ou seja, em termos muito básicos, uma sequência, nesse sentido aqui do Python, é um agregado, é uma coisa grande, que eu preciso de uma informação adicional chamada índice para dizer onde é que está. Tá? Então aqui eu vou dizer, por exemplo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Sendo aqui um prédio pequenininho, daria para talvez dizer, vamos dizer, os moradores mais antigos, talvez o zelador possa dizer, aqui o apartamento da Joana, digamos que seja só um apartamento por andar. O apartamento do Roberto, do João, sei lá. Tá? Então, mas ainda eu estou indexando, eu estou precisando dizer qual é o nível do apartamento, tá? Agora, num prédio maior como esse aqui, começa a ficar inviável identificar por nomes, né? Deve ter alguém com uma memória fantástica que sabe o nome de tudo. Mas aqui, olha, além dos 8 andares, anteriormente só tinha 3, é muito grande, então deve ter várias salas por andar, né? Então, de repente, eu vou ter que indexar, quer dizer, definir o andar e definir a sala. Por exemplo, sala 22 no segundo andar, sala 45 no quarto andar, e coisas assim, tá? E outra coisa é que eu sempre identifico as imagens o lugar de onde eu peguei as imagens. Isso aqui é da Wikimedia Commons,
tá? Que é um site ligado com a Wikipedia, que permite compartilhamento de multimídia. Ok. Bom, essas coisas todas que a gente viu, esses prédios, a gente consegue jogar dentro de um programa de computador com Python. Por exemplo, fazer um joguinho que a ação aconteça nos andares, sei lá, fazer um CAD que permita visualizar os andares, etc. Dá para fazer um monte de coisas, mas todas vão começar com esses tipos básicos, tá? Que a gente comentou, vão ser combinados de formas cada vez mais complexas para mostrar aquela coisa que no fundo é complexa, mas a gente começa do básico. Então vamos começar. Bom, aqui está uma sequência. Essa sequência tá, também matemática e tal, mas em Python é chamada de lista. Tá? E aí é importante, não tem como evitar, o termo em inglês é list, né? List, tá? Se preferir. E aí essa lista é definida assim, eu coloco alguma coisa entre chaves, tá? Desculpa, entre colchetes, né? Que é essa coisa quadradinha. Eles chamam de square bracket, sei lá, chave quadrada, alguma coisa assim. E aqui estão os elementos da lista, tá? Então eles são separados por vírgula. No caso são 3 elementos em ponto flutuante, tá? Eu sei que é ponto flutuante porque tem um ponto, né? Mas esses caras não tem nada depois do ponto. Então é um inteiro que poderia ter outros, ter quebradinhos aqui, mas nenhum deles tem. Bom, e no caso a gente vai continuar usando lista durante algum tempo até fixar o conceito para poder depois passar para outra que é um pouquinho menos intuitiva. Bom, então vamos para outra transparência. E aqui a gente já soube definir um valor de lista, né? E vamos jogar numa variável. Como que a gente joga? Por esse operador aqui que chama de atribuição, tá? É o sinal de igual. E aqui do lado esquerdo está a variável. Bom, isso aqui é só um pedacinho de programa. Eu poderia inventar alguma coisa para que serve essa lista, mas eu só estou querendo usá-la para dar exemplo de lista. Então isso aqui é também uma coisa meio comum. Eu não sei bem o nome da variável, tal, só sei que é do tipo lista. Eu coloco my list, por exemplo, minha lista, só para querer dizer, é uma listinha que eu fiz aí e tal. E aí outra coisa, para imprimir, eu uso a função print. Tá? Aí a gente olha e vê que ela já foi usada para imprimir números em ponto flutuante, números inteiros, strings. Então parece que ela sabe como mostrar os tipos de dados. Sabe é uma palavra forte, isso aqui não ser consciente, etc. Né? É só que essa função tem lá, vamos dizer, uma lista de tipos de dados e ela fala, opa, chegou um aqui que é uma lista. Eventualmente pode criar algum tipo de dados que ela não saiba e não vai fazer um negócio tão bonito, mas os mais comuns, tipo listas, ela já tem e já, entre aspas, sabe mostrar, né? Bom, e aqui está o trechinho de programa que a gente vai estar usando. Em todos os vídeos, a gente vai ter os trechos de programa, vai ter os programas por inteiro e tal, tudo para facilitar. E eles vão estar nesse diretório source, né, que é esse src, é a palavra em inglês, né, source, sem as vogais. E significa fonte, literalmente, código-fonte. Código-fonte quer dizer o código que a gente usa, o que os humanos ainda leem, não é só o computador, para criar programas. Tá? Então aqui é 02, esse vídeo é o 02, tudo que for relativo a ele vai ter esse prefixo 02. E no caso o programinha é chamado sequence, tá? Sequência, e PY significa Python. Bom, então vamos rodar esse negócio. Eu vou pegar essa informação aqui do lugar já prontinho, em vez de eu mesmo digitar, correr o risco de digitar alguma coisa errada e eventualmente improvisar e não sair o que está escrito no texto. Então estou fazendo força para tudo ficar bem documentadinho, tudo fácil de relembrar. Então não precisa anotar enquanto está vendo o vídeo, porque já está tudo escrito. Então aqui eu acabei de entrar na página, tem aquele print, hello world. Eu não quero fazer isso, quero ver isso, eu vou apagar e colocar meu conteúdo. Aí eu já copiei, tá? É o que está na apresentação, inclusive. Aqui está uma lista como valor, e aqui está esse mesmo valor
atribuído a uma variável. E por último tem a impressão, exatamente o que a gente viu agora há pouquinho. Então vamos rodar esse negócio, tá? Aqui está aquele prompt, está esperando um comando, aí eu vou mandar ele executar. Aí ele imprime, tá? A lista, exatamente como a gente tinha imaginado, e ele ainda coloca o sinalzinho de maior aqui para dizer, olha, se você quiser pode me mandar outro comando, eu estou pronto, tá? Então vamos ver um outro pedacinho do programa, também está lá na apresentação, tá? É isso aqui, que eu já vou trazer, tá? Vou anexar esse programinha, tá? Então isso aqui vai ser para discutir um problema. O problema é o seguinte, tudo bem, sei que nessa lista tem 3 elementos, mas como eu acesso um? Ou no caso lá do prédio, como eu subo a escada e chego ou elevador que seja, e chego num certo andar. Então o jeito de fazer isso é usando colchetes de novo, né? E eu coloco dentro dele um número, no caso, pensando no prédio, de novo, o número do andar. Tá? Então, aqui está o número 1, a gente imagina, pô, isso deve ser o primeiro andar, deve ser ou melhor, deve ser o primeiro elemento da lista. Será que é? Bom, para a gente saber, vamos mandar imprimir isso tudo aqui, tá? Então, vamos rodar, tá? Ele apagou o que tinha antes e criou coisas novas. Então, aqui, ó, essa primeira linha é o resultado dessa impressão. Essa segunda linha é o resultado da primeira impressão depois dela, ou seja, essa aqui. E aí, o que tem aqui? Tem o número 1, né? Tá o índice 1. E aí, o que ele imprimiu? Ele imprimiu o valor 2, ok? Que então é o segundo elemento da lista. O número, então essa lista parece que começa do 0. Será que é verdade? Ó, aqui, ó. MyList de 0 e é 1. Então realmente ela começa de 0. Agora, essa última linha resolve um outro problema. Tá, se ela começa do 0, tem 3 elementos, qual que é o último elemento dela? O último andar que seja, né? Aí, bom, está aqui, ó, 3, a gente imprimiu, e o último é 2. Bom, essas duas coisas, começar de 0 e terminar um antes do tamanho, costuma ser anti-intuitivo. Tem muitos erros, às vezes mesmo de programador mais experiente, que você se distrai e sei lá, intuitivamente, naquela distração, você acha que começa de 1. Ou então você acha que a lista com 3 elementos, o último índice dela é 3. E aí dá problema no programa. Tá? Felizmente o Python ajuda a gente já vai ver como. Tá? Então aqui a gente já fez, né? Já entendeu. Tá? Uma última coisinha é o seguinte, ó, tá vendo esse MyList aqui? Que está sozinho, não gerou nada, né? Tá certo? Então eu vou fazer ele gerar alguma coisa. Eu vou vir aqui, copiar ele e vou trazer nessa outra telinha uma execução. Tá? Vou dar um paste. Beleza? E aí vou ver o que acontece. Olha só o que aconteceu. Ele me mostrou o número 2, tá? Que é realmente o segundo elemento da lista. O que aconteceu? Por que ele fez isso? Ele fez o que é o tal do replay. Ler, né? Ele olhou, viu o que eu escrevi, ele avaliou, executou, o que seja, e falou, nesse elemento, no segundo elemento da lista, eu tenho o valor 2. Aí ele mostrou para mim. E aí, lembra que eu falei do loop? Ele já foi para a linha de baixo e falou, pode mandar outro. Então, ele fez todo esse processo de ler, executar, né, ou avaliar e imprimir. E já falou, manda outro. Tá? Aí eu mando outro aqui, ele executa e fala, manda outro. Por isso que é um loop, é um laço. Tá? Loop é o termo que se usa hoje em dia em programação. No passado era laço, porque é uma coisa repetitiva. Tá? Beleza. Então, vamos ver agora mais um exemplinho. Tá? Então, agora, na verdade, na apresentação, a gente já estaria aqui, ó, operações com sequências, tá? Então é esse exemplinho que a gente vai brincar agora. Então vou vir aqui, anexar a essa listagem. Ok. Então o que tem aqui? Aqui tem outro exemplo de nome
não digo malandro, mas sei lá, não dá, não, sem muita invenção aí, que é outra lista, other list, tá? Bom, como eu falei, eu escrevo em inglês, não é por pedantismo, mas é porque, putz, a gente está num ambiente que está tudo em inglês. Print, não está escrito print, não está escrito imprima ou apresente, alguma coisa assim. Está em inglês, então vamos já se familiarizando com essa danada dessa língua, né? Então, está aqui uma outra lista, que agora tem 4, 5 e 6. E agora, o que eu vou fazer é somar, né, ou adicionar tal, a lista anterior que eu já tinha, que era My List, com essa nova, que é a Other List, com o operador de mais. E vamos ver o que acontece. Um ponto importante, que é já para... A gente já está fazendo uns programinhas um pouco maiores, que a gente já precisa tomar alguns cuidados, que está gerando muita informação e tal. Não digo muita, mas alguma, né? Então eu estou colocando esse print aqui para colocar um espaço em branco. Aqui eu já tenho um monte de linhas, né? E então eu vou fazer um espacinho em branco para separar dessa próxima linha. Ok, então está aqui o bloquinho de linhas, o espacinho em branco e aqui o resultado dessa soma. Então o que aconteceu? Vamos tentar entender. Aqui está o comecinho, tá? Que é o My List. E aqui está o finalzinho, que é o Other List, tá? E o que esse operador fez? Ele grudou as duas listas, né? E jogou dentro do list sum, né? Soma de listas, tá? O termo que eu falei é mais comum, em vez de grudar, etc., é concatenar. Bom, e aí já aparece uma questão, né? Para não ficar só eu falando, o importante é as pessoas, claro, o programa é praticar, as pessoas praticarem um pouquinho. Então, aqui na nossa apresentação tem uma perguntinha. Por que alguns números da lista resultante têm pontos decimal e outros não? Ou seja, vamos ver isso aqui. Olha só, eu imprimi o 1, ficou 1.0, 2.0, 3.0 e o 456. O 456 não tem ponto flutuante. E aí a questão é por quê? É uma questão simples, né? Aos poucos a gente vai melhorando, dificultando a coisa, mas fica aí de, como fala em inglês, it's left to the reader as an exercise. Quer dizer, essa pergunta fica para o usuário, né, para o leitor, desculpa, como um exercício. Aí no próximo vídeo a gente comenta, e nesse caso é uma questão muito simples, tem uma resposta simples. No futuro vai ter questões que vai ter várias respostas, então naturalmente eu vou trazer uma, no máximo duas, tal, mas naturalmente quem estiver assistindo o vídeo é incentivado a trazer outras, tá? Pode ser possivelmente melhor do que a minha, por que não, né? Ok, então vou ver uma última coisa agora, que é uma coisa chamada de multiplicação, tá? Então vamos lá. Então, olha só, eu criei uma variável chamada zeros e estou jogando dentro dela uma coisa estranha, que é 3 vezes, esse, ó, lembra, abre colchete, fecha colchete, é sinal de uma lista. Então essa é uma lista que só tem um elemento. As outras aqui tinham 3, então eu precisava da vírgula para separar. Essa aqui tem um elemento só, não preciso da vírgula. Aí tem o print com um espacinho em branco, né, com a cadeia de caracteres vazia, e a impressão dessa lista chamada zeros. Não é à toa, né, que é um conjunto de zeros, né, uma sequência de zeros, na verdade. Tá, o que aconteceu? Esse número aqui falou para mim, falou para o Python, na verdade, eu quero que você repita a lista zero, ou seja, vai criar uma lista com 3 zeros. Isso aqui é útil, imagina que eu vou fazer umas somas de vários andares, né, vários índices, aí eu crio tudo de uma vez, né, eu crio mais ou menos como criasse um prédio vazio, falo, isso é uma varinha mágica, vamos dizer, né, cria um prédio vazio com 3 andares, seria isso. E agora, por último, tá, muita coisa que a gente faz por algum engano, né, e vamos ver o que aconteceria se eu, em vez de usar os elementos
de até 2, eu tentasse usar 3, tá? Como eu falei, nesse caso aqui, é óbvio, né? Mas na vida real, pode ser o programa faz um monte de passos, tem um monte de decisões e não sei o que, pode ser que aconteça um engano. Então eu já preciso estar preparado para caso isso aconteça. Então o que está acontecendo aqui? Tem um print para criar uma linha em branco e aqui eu vou fazer uma tentativa de acessar o elemento de índice 3 dessa lista, que só tem 3 elementos, mas o último, lembra que a gente viu, é o elemento de índice 2. Então vamos rodar, clicar aqui no palmeirense, no Hulk, e vamos ver o que acontece. Nossa senhora, aconteceu uma tragédia. Em vez de imprimir em branquinho, como ele estava imprimindo antes, ele deu uma mensagem de erro. Ou seja, o Python falou para a gente, cuidado, você está querendo acessar um lugar que não existe, sei lá o que tem lá depois dessa posição. Possivelmente o computador sendo grandão, tendo muito recurso, tem alguma posição lá de memória, mas não tem sentido, não é parte da lista. Então aqui ele colocou em vermelho para falar, é um erro. Tá? Aqui tem várias informações, a gente vai aos poucos dominar todas elas, mas o mais importante é o que está escrito aqui nessa última linha. Em primeiro lugar está escrito index error, ou seja, erro com índices, tá? E está explicando aqui em mais detalhes. O índice da lista está usado nessa lista está fora da faixa de validade, range faixa, né? Tá? Então a faixa de validade qual seria? De 0 até 2. Eu usei 3, está fora da faixa de validade. E aqui tem duas coisas muito úteis, tá? Eu vou ver quando o programa roda, nesse prompt aqui, ele pode dar alguma mensagem. E essas duas linhas já estão me ajudando bastante. Antes até de eu abrir o programa, eles já estão me falando, a linha 24, e está dizendo o que tem de conteúdo naquela linha 24. Então, principalmente num programa grande, esse aqui talvez eu saiba decorar tudo, né? Mas num programa grande eu não tenho como decorar tudo. Isso aqui já me ajuda bastante. Antes de eu olhar o programa, entender por que caminho que ele fez que deu tudo errado, eu já sei mais ou menos o que está acontecendo. Então ele está falando na linha 24, que é essa, tem um índice inválido. No caso aqui é facinho, eu já sei o que é. Agora no programa de verdade, aqui tem uma outra coisa, uma expressão mais complexa, eu falar, mas o que é? Aí eu teria que olhar todo o resto. Aqui está facinho, né? Bom, é isso por enquanto. Deixa eu só mostrar o lugar onde está a disponibilidade de códigos, tá? Como eu falei, por esse princípio de software livre, de documentação livre, tudo que a gente está fazendo aqui está disponível no repositório Python Study. E caso a pessoa esteja trabalhando sem o PDF, como eu estou aqui está a URL específica, tá? Numa próxima ocasião a gente vai ter um vídeo só para mostrar como é esse repositório, etc. Bom, se assistiu até aqui, se gostou, por favor dê um like no vídeo, isso ajuda a levar essa informação para mais pessoas. Por enquanto, muito obrigado e até breve.